Ué, tio, vamos dar uma gravada agora, né, tio? Mais uma gravada, velho. Mas que tá? Buenos, meus amigos do nosso canal, Marcelo Valerão barra Prosendo com a História. Este humilde servo que vos fala. Antes de nós começarmos o nosso tema de hoje, eu quero fazer um agradecimento especial de coração ao meu primo, Valder Valerão, lá da cidade das Pelotas, que me presenteou com vários livros, mas este livro aqui em especial, Os 200 Anos de Pelotas. Tem vários professores meus, ex-professores da Universidade Federal de Pelotas que escreveram aqui o Almanaque do Bicentenário de Pelotas. É um livro que é uma obra-prima sobre a cidade. Já comecei a dar uma lida nele, vou devagarito, né, Che? Porque ele é mais grosso que uma bíblia e mais pesado do que o fardo do peão de estância, né, Che? Mas que tal? E hoje o nosso assunto ele vai ser um assunto bastante atual, atualíssimo até, porque para quem não conhece muito a história do Rio Grande do Sul, nós temos aqui no nosso estado mais ou menos uma semana, todo mês de setembro, a comemoração de um fato histórico que ocorreu no período em que o Brasil era governado por regentes, o período regencial brasileiro, entre 1831 e 1840, que foram as revoltas regenciais. Dentre as 23, 24 revoltas regenciais, nós comemoramos aqui a nossa guerra perdida, como a gente brinca. E este tema comemorado, eu não sou muito de botar coisas no canal, porque hoje eu vou fazer um desabafo para vocês, tio. Um desabafo para vocês assim, ó. Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. E essa comemoração é quando os rebeldes tomaram a capital de Porto Alegre no dia 20 de setembro de 1835. Esses rebeldes, chamados farrapos ou farroupilhas, que faziam parte de um partido na época do primeiro reinado, que era o Partido Farroupilha. Bueno, até aí história, tudo tranquilo. O que eu falei para vocês que eu não gosto de comentar muito sobre o assunto é porque existe um disque-disque. Essa palavra é muito antiga que nós tínhamos aqui na campanha. E o disque-disque hoje ele se transformou em mimimi. Em mimizentos, mimizeiros, essas coisas das redes sociais, que tu coloca algo lá, sempre tem um ou outro para contrariar aquele algo, sabe? Estou aqui falando não liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem que ser usada com muita moderação e com responsabilidade, para os amigos saberem bem essa parte que eu coloco. E os mimimis sempre ocorrem de uma forma bastante sem muito fundamento, tio. Eu até ia trazer uma pá de corte aqui para mandar esses caras que falam coisas que não sabem da história do Rio Grande do Sul, para cavar de pá que tu ganha mais condições. Ou então tu pegar uns livros e tu lê um pouco mais. E o que é o disque-disque deste ano das Semana Farroupilha e tudo mais? Bueno, explicando já que a comemoração existe aqui no Rio Grande do Sul, para quem não é daqui, para quem é daqui sabe o que eu estou falando. Só que um mês antes é acesa uma chama, uma centelha de fogo, uma chama crioula, que também nós temos aqui abordado no nosso canal da Semana Farroupilha do ano passado, que é bom tu dar uma olhada, sabe? Apesar de tudo, vou abrir um parênteses aqui para vocês, que eu vou ter que fazer uns pedidos daqui mais uns dias de uns pila, porque a coisa tá meio apertada, né? Acho que se vocês se lembram, eu fiz uma transmissão ao vivo no nosso último vídeo, porque eu não tenho telefone, não tenho computador. Caiu uma goteira, vem aqui, me queimou meu computador, tive que comprar outro em 200 vezes lá, ainda não chegou. E aí tá faltando na plata. Eu sou contra meus princípios estar pedindo dinheiro, tia. Mas eu vou pedir um apoia-se depois aqui, de R$ 1, R$ 2, se vocês puderem me ajudarem para nós construir o conhecimento, porque sempre a gente sai em outros lugares fazer visitas, isto envolve gastos, né, meus amigos? Não estou chorando aqui, longe de mim. Eu sou uma pessoa que sou idealista, o conhecimento deveria ser de graça, acessível a todos e todos terem o mesmo direito.
frente às oportunidades do mundo. A gente sabe que isso não é verdade. Mas enfim. Também tu curte, te inscreve, compartilha, comenta sobre o vídeo, que isso aí pra mim faz muita diferença também. E vamos que vamos. Mas como eu estava falando, fechando o parêntese, o Disque, muito comentado nas redes sociais, pelo menos as páginas que eu dou uma olhada ali, que eu não olho muito a vida dos outros na rede social. Eu olho mais informações, notícias do nosso estado, notícias da América Latina, da grande Latinoamérica. Foi por que acenderam a chama crioula na cidade de Canguçu. Tia, daí tu já pisa no meu pala. Porque até meus 8, 9 anos de idade eu participei, fui canguçuense com orgulho. Meus pais, meus abuelos, os que vieram do Uruguai, os que aqui já tinham raízes, eram canguçuenses e é uma cidade que eu carrego no meu coração. Vamos parar por aí. Por que acender que não tinha nada a ver com a chama crioula, com a época farroupilha e coisa e tal e coisa? Para esses eu ia conseguir uma pá para eles cavarem um pouco umas marachas de arroz. Se tu não sabe o que é maracha de arroz, nós vamos fazer um vídeo sobre isso também, entrevistando os senhores que cavavam de pá nas lavouras extensas de arroz lá da década de 40, de 50, de 60. E agora vai a resposta para vocês sobre por que o acendimento da chama crioula na cidade de Canguçu. Os graúdos lá da cultura, eles decidem um tema que vai ser tratado historicamente em cada semana farroupilha. Esse ano, o tema foi ali, ó, etnias do gaúcho. A formação dos que lutaram na semana farroupilha. As etnias daquele período histórico que nós temos são três. As três etnias, os três povos que formaram o nosso estado, que era o europeu, português e espanhol, eram os indígenas e eram os negros. Ponto. Aí se fala em cidades. Se tu fosse falar em cidades da época do século XIX, década de 30, quase 200 anos atrás, nós teríamos apenas 4 municípios no nosso estado, que era Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, Rio Pardo e Porto Alegre. Apenas esses 4 municípios que tinham sedes administrativas. Se tu for falar em povoados e freguesias, que eram onde é que já existiam capelas e tudo de registro de pessoas, teríamos umas 10, 15 povoações no estado, não muito grandes, donde Rio Grande, ou desculpem, donde uma destas é Canguçu, que foi fundada historicamente em 1783, posterior à delimitação meio que assim fora da casinha entre os portugueses e espanhóis, quando nós ainda éramos territórios de Portugal. E nesse contexto não tinha mais nenhuma outra cidade para te acender a chama crioula, a não ser essas meia dúzia de cidades. Daí tu vai contra ao tema que são etnias formadoras do Rio Grande do Sul. Eu falo antes do que esses loucos lá, que são graúdos, che. Eu falo que o Rio Grande é grande porque é feito de vários grupos que para cá vieram, para cá sentaram raízes e para cá produzem no nosso estado. E daqui também já se espalharam pelo mundo velho afora. Os rio-grandenses, vamos deixar bem claro, não gaúchos, rio-grandenses. Por isso que até eu falo Semana Farroupilha, é a Semana da Cultura Gaúcha, sul-rio-grandense. Mas daí, como eu disse, eu fico meio assim, dá um toque histórico sobre esse tema, pois é um tema que ele é usado muito a emoção do que a razão quando tu toca nele. E isto aí é errado, muito errado historicamente falando. Temos que ter orgulho, mas não ser um orgulho exacerbado disto. Bueno, seguindo aqui, meus amigos, uma das figuras também que foi homenageada dentro desse contexto, que tu escolhe um tema e depois tu escolhe um homenageado para receber aulas de história, microaulas, como foi sua vida e tudo.
E esse homenageado nesse ano da Semana Farroupilha nossa, da Semana da Cultura Gaúcha, é Joaquim Teixeira Nunes, que era conhecido como Gavião e também conhecido como a lança heróica dos farrapos. Teixeira Nunes é um dos caras assim, ó, que eu bato no peito e digo com muito orgulho e honra, um dos poucos que me chamam a atenção de toda essa guerra, desse decênio de guerras que nós tivemos aqui, de guerra. Pois ele era um cara que tratava os afrodescendentes, os escravos na época, de igual para igual e queria a abolição da escravidão. Ele sentava-se à beira do fogo e seus subordinados não eram subordinados, eram companheiros de batalha e de luta. Bastem vocês assistirem um vídeo que eu tenho dele que fala sobre Joaquim Teixeira Nunes. E neste vídeo ele foi morto naquela cena que poucos fazem uma homenagem, que é o combate, a batalha, o massacre de Porongos, onde eles desarmaram, ao final quase da revolta, os escravos que lutaram, mais de 100 escravos, e depois atacaram à noite. Mas daí vão vir aqueles conhecedores, mas Teixeira Nunes não morreu em Porongos e coisa e tal. Tchê, só um bocadinho. Foi morto 3 dias depois, 3 dias após, por Francisco Pedro de Abreu, que mandou um piquete de cavalarianos atrás dele, e numa cruzada de sangue ele foi assassinado. Então ele foi assassinado porque ele estava lá, ele conseguiu sair e ainda salvar alguns daqueles que conseguiram se salvar. Posteriormente, de acordo com Moacir Flores, e já foi relatado aqui neste canal, de um livro que ele tem sobre a Revolução Farroupilha, os escravos que lutaram no combate, no período histórico aqui citado, eles foram levados ao Rio de Janeiro, que era um dos maiores centros escravagistas do estado, do Brasil, e foram vendidos para outras províncias na época, porque eles tinham tido a promessa de serem libertos. E eu não estou fazendo mimimi aqui, isso aqui está registrado em livros, meus amigos. E não esqueçam de outra parte muito importante. Canguçu foi escolhido porque na nossa região aqui, centro-sul e sul do estado, onde eu me encontro, é o maior reduto de afrodescendentes de quilombos do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Nós temos entre 30 e 50 quilombos aqui que estão sendo demarcados e já foram demarcados como terras de descendentes de escravos. Dos 147 quilombos demarcados ou reconhecidos ou em reconhecimento no Rio Grande do Sul, aqui nós temos 1/3 deles ou mais. Porque Canguçu, Pelotas, São Lourenço, uma parte de Piratini, uma parte da Serra dos Tape, que é a nossa serra aqui, a Serra Baixa como se trata, era uma forma de difícil acesso e eles fugiam das charqueadas e vinham para cá. Então, é uma homenagem justa a isto. E vinha aqui nesse momento para falar a vocês, porque a gente percebe demais que as pessoas opinam, mas não têm conhecimento da sua opinião. E opinião, meus amigos, opinião assim, ó, é uma coisa que cada um tem a sua. Não vou falar um palavrão aqui para vocês, porque estamos abrindo, nesse momento, as nossas histórias durante a Semana da Cultura Gaúcha. Teremos mais vídeos. Outro vídeo eu vou contar para vocês sobre o linho cânhamo, o que foi, o que ele era, e por que ele teve grande importância na fundação do Rio Grande do Sul português. O linho cânhamo, que é a marihuana, que é a maconha. E daí, meus queridos, não vou contar agora para não estender demais isso aqui que nem Esperança de Pobre. Mas nos próximos vídeos que nós teremos, vamos falar sobre essa palavra meio estranha que os amigos, eu acredito que muitos não conhecem. Um baita abraço no coração de cada um e até o nosso próximo vídeo.